Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao curso de cálculo diferencial ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, no campus de Balsas, a cidade do agronegócio. Então, eu vou fazer um resumo dessa aula presencial que aconteceu ontem. Ontem foi 19 de novembro do ano 2024. Bom, o primeiro exercício, de novo, uma viagem tranquila. Determine se os números abaixo mostrados são números racionais ou números irracionais. Nós estamos estudando a recta numérica, que de fato é nosso mundo, neste curso de cálculo diferencial numa variável. E nós sabemos que números na recta numérica são de duas classes, são dois bichos que vivem ali. O números que se expresan como cociente entre dois enteros o números que no se expresan como cociente entre dos enteros. Aqueles números que se expresan como cociente entre dois enteros se llaman números racionais. Y los otros que no tienen esa propiedad se llaman números irracionais. Entonces, yo quiero saber si el primer número es de fato un número racional o un número irracional. O único que sabemos es que es un número real, mas yo quiero saber qué tipo de bicho es. Entonces, ese bicho, ¿no?, es a multiplicación de dos números. Un es a potencia cúbica de 10 y otro es un número decimal, es 0,25. Ahora, ese número aquí, ese producto ahí mostrado, es un número racional. ¿Por qué? Porque un producto de 0,25 con a potencia cúbica de 10 te da un número entero. Ese producto te da 250. Ahí tú respondes, 250. Y 250 se escribe como cociente entre, por ejemplo, entre 250 con 1. Entonces, por esa razón, x, ese x, ese producto ahí, es un número racional. Entonces, ese número aquí, ese producto aquí, es un número racional. Ahora, a parte B, y es un producto de un número entero, 257, veces a potencia cúbica de 10. Opa, mas aparece un menos aquí. O sea, base un entero positivo, porém o exponente já não é um entero positivo, é um entero negativo. E das colinhas, né, tu aprende que esse produto pode ser expresso como um quociente. Então, como y se expresa como cociente entre dos enteros, esse aqui 257 e esse aqui 10 a potência cúbica de 10. Portanto, y também é um racional. Assim como x é um racional. Agora, esse exercício, esse aqui, opa, z igual a raiz quadrada de 2. Então, isso aí é um símbolo. Esse símbolo representa um número. Que número é esse? Bom, é um número que tem a propriedade de que o quadrado, o seu quadrado é 2. Então, falar que z é a raiz quadrada de 2 significa que o quadrado desse número, dessa letra aí, né, é 2. Tudo bem? Isso nós sabemos por definição de raiz quadrada, um número não negativo. Mas eu quero saber se esse bicho aqui, que é um real, né, é um racional ou é um irracional. Então, nesse caso, é um pouco mais difícil. Argumentar é um pouco mais difícil. Então, vamos ver. Eu vou deixar isso como pergunta aqui. Vou falar.
Raíz cuadrada de 2. Un número racional ou é um número irracional. Então, o número é um número irracional, mas como que nós provamos isso? Olha aqui a técnica. Nós vamos supor que que raíz cuadrada de 2 é um número racional. E iremos explorar as consequências de fazer esse suposto. Então, olha só. Ideia da prova. Ideia da prova. Então, suponhamos que Z é um número racional e exploremos exploremos as consequências desse suposto. Beleza? Então eu vou supor que Z é de fato um número racional. E vamos ver aonde que nos leva isso. Aonde que nos vai levar. Deve ser que as consequências desse suposto nos devem levar a um quarto escuro. Uma coisa estranha em matemáticas. A um beco sem saída. Como assim? Isto está estranho. Então, a ideia é que nós temos que chegar numa situação estranha. Matematicamente, né, falando. Então, essa é a ideia da prova. Ok. Então, hipóteses. Z é P sobre Q. P que enteros, ambos enteros, né? Positivos nesse caso, porque Z é a raiz quadrada positiva de 2. Então, P e Q, enteros positivos, que diferente de zero e que diferente de zero. Essa é a hipótese. Agora, mais um suposto. Nós aprendimos, né? Eu disse, né, que um real, se é um racional, ele pode ter um monte de representações, né? Por exemplo, 0,5, ele se pode expressar como 5 sobre 10. Mas também ele pode se expressar como 2 sobre 4. E assim sucessivamente. De fato, há um número infinito de formas de expressar 0,5 como cociente entre dois enteros. Porém, entre essa lista infinita de cocientes, há uma que tem uma propriedade. Qual? Uma propriedade interessante. Qual? Que numerador e denominador são primos entre si, ou seja, o máximo divisor comum entre numerador e denominador é 1. Então, em algum momento eu disse isso, né? Que para todo número real que seja um racional, existe uma representação entre as infinitas representações desse número que nós chamamos de irreducível, que seria a forma mais simples de escrever esse número real racional como quociente entre dois inteiros, né? E quando que quando que um quociente entre inteiros se diz que é uma fração irreducível? Bom, quando o numerador e denominador têm máximo divisor comum igual a 1. Então, nesse caso, por exemplo, a fração irreducível, né? A mais simples de 0,5 é a fração 1 meio. Seria a mais simples. Nesse caso, o máximo divisor comum entre 1 e 2 é 1. Beleza? Então, eu vou colocar outra hipótese, né? Que,
Tudo bem, Z é um racional. Como Z é um racional, ele tem um número infinito de representações como quociente entre dois enteros, mas eu vou escolher a mais simples. Então, eu vou supor que I máximo divisor comum entre P e Q é 1. Estou pronto. Olha aqui. Estou supondo que C é um racional e que P sobre Q é a fração simples desse racional Z, desse número real Z, que é um racional. Ok. Então, como Z igual a raiz de 2, então, por definição, eu vou escrever tudo. Por definição, Z quadrado é igual a 2. É a definição de a raiz quadrada do número. Então, como Z é raiz quadrada de 2, o quadrado de C é 2. Assim, tu tem isso aqui. Ó. Opa. Tu tem isto aqui. Eu estou substituindo, né? Ou seja, como Z é P sobre Q, eu substituo, né? Quadrado de P sobre Q. Agora, a potência de um quociente é o quociente das potências. Beleza? Como Q é diferente de zero, Q quadrado também é diferente de zero. Então, nesta igualdade, né? Eu poderia multiplicar ambos lados por Q quadrado. Portanto, esse aqui se vai. E temos que P quadrado é 2 vezes Q quadrado. Beleza? Então, olha só. Matemática é um negócio complicado, porque eu te estou falando, bom, a ideia é mostrar que raiz quadrada de 2 é um número racional. Mas como é que tu prova isso? Então, há uma técnica, e a técnica diz, bueno, vamos supor que ele é racional, e vamos ver as consequências disso, né? Então, pronto. Aí, olha só, não tenho chegado a lugar nenhum. Até agora, nenhuma coisa estranha tem aparecido. Nada de estranho tem aparecido. Estou só aplicando as consequências de a definição de um número ser raiz quadrada, o sea, a definição de raiz quadrada de um número não negativo. Estou aplicando leis de potenciação. A outra coisa que apliquei é que, bom, já que esse cara aqui é diferente de zero, o quadrado dele também é. E como isto aqui é uma igualdade, isso aqui é uma igualdade, se eu multiplico uma igualdade por um mesmo número a ambos lados, a desigualdade não muda. Continua sendo uma igualdade. Então, aqui. Agora, como que quadrado é diferente de zero, eu posso cancelar aqui. E no final, eu fico com este. Aí tu diz, bom, e agora o que eu faço? A única coisa que eu poderia argumentar aí, a única coisa não, a coisa que eu vejo, né, assim de cara, que dá para argumentar é que P quadrado é um número par. Por quê? Lembra que os números pares são números naturais, ou seja, são números para contar. Os números para contar são da forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não dá para seguir contando, né? Que nunca acabaria aqui. Não acabaria esta videoaula. Resulta que os números naturais, eles se dividem em dois bichos também. Aqueles que são divisíveis por 2 e aqueles que não são divisíveis por 2. Por exemplo, então eu poderia decomponer os naturais
os números para contássemos naturais em dois conjuntos numéricos. Aqueles que são divisíveis por dois, que se conhecem na literatura como conjunto dos pares, e aqueles que não são divisíveis por dois, que são os chamados números impares, né? Sempre deixam resto 1 quando se dividem por 2. Então, por exemplo, 2 é um número par, porque 2 entre 2 tem resíduo 0. 2 entre 2, isso aqui, resíduo 0. 4 é par, sim, porque é divisível por 2. Resíduo 0. 7 é par, 7 não é par. Por quê? Porque quando tu divides 7 por 2, o resíduo dele, o resíduo dessa divisão te dá um número distinto de 0. 9 é par. No, 9 no es par. ¿Por qué? Porque a división de 9 por 2 te da ¿qué? Te da residuo diferente de 0. Ok. Beleza. Entonces resulta que números pares, eles se escrevem como 2 veces un entero. Por ejemplo, 2, ele se escreve como 2 veces 1. 4, ele se escreve como 2 veces 2. 6, se escribe como 2 veces 3. 8, se escribe como 2 veces 4. 10, se escribe como 2 veces 5. Entonces, todo número par tem essa cara aqui, ó. K inteiro. Todo número par tem essa forma, 2 veces algum inteiro. Então, por essa razão, eu concluo, né, que P quadrado, né, o quadrado de P é um número par. Então, isso aqui implica que P quadrado é um número par. Ou seja, quando tu divide P quadrado por 2, o resíduo dessa divisão te dá 0. Beleza? Agora, observa o seguinte. Se tu tem um número par, o quadrado desse número também é par. Então, por exemplo, aqui tu tem 2. Se tu eleva ao quadrado, te dá 4. 4. Se tu eleva ao quadrado, te dá 16. 6. Se tu eleva ao quadrado, te dá 36. 8. Se tu eleva ao quadrado, te dá 64. 10. Se tu eleva ao quadrado, te dá 100. E cada um desses 5 números se expressam como 2 vezes algum inteiro. Beleza? Então, a conclusão é que a afirmação, eu vou afirmar, olha que não estou provando, eu vou afirmar, se n é um número par, então n quadrado, o quadrado de n também é. Beleza? Então, se n é um número par, se n é um número natural que é divisível por 2, o quadrado dele também é divisível por 2. Uma coisa que dá para perguntar-se é se, será que o recíproco é verdadeiro? Eu vou colocar aqui, o recíproco é verdadeiro? Qual é o recíproco? Então, olha só. Eu vou definir agora o conjunto dos quadrados. Aqui seria 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e assim sucessivamente. Como se forma esse conjunto numérico? Que se denota assim, por exemplo. Esse conjunto numérico está formado pelos quadrados dos números naturais. O quadrado de 1 é 1, o quadrado de 2 é 4, o quadrado de 3 é 9, o quadrado de 4 é 16, o quadrado de 5 é 25. Não sei se eu coloquei isso.
Então, esse conjunto numérico também é um conjunto que tu não para de contar, ele é infinito, tem infinitos elementos. E os elementos, eles estão vindo, né, de pegar quadrados de naturais, beleza? A ideia é a seguinte, né? Esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. Será que, se tu, será que elementos desse conjunto que são pares, o sea, o que estoy vendo é isso aqui, ó, potência, 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 potência. Então, por exemplo, se a potência é um número par, se a potência é um número par, se a potência quadrada, se a potência quadrada de um número é par, será que a base dessa potência é um número par? Olha só, esse número aqui é uma potência, especificamente potência quadrada do número. Potência quadrada do número, potência quadrada do número, potência quadrada do número. E tu está observando que a potência, esse número aqui é par, esse aqui é par, esse aqui é par, esse aqui é par. Tu observa, né, que em cada uma dessas potências, a base também é par, aqui, par, 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 par. Então a pergunta a se fazer é a seguinte: se a potência quadrada de un número en n cuadrado es par, será que a base da potência é par? Eu repito, esse conjunto aqui é o conjunto dos quadrados dos números naturais, é um conjunto infinito. E se observa que as potências quadradas de elementos desse conjunto têm como base, o sea, as potências quadradas desse conjunto que são pares, têm como base também números pares. Então a pergunta a se fazer é: será que isso é verdade sempre que a potência quadrada de um elemento que esteja nesse conjunto é par? Sim, a resposta é sim. Então, essa afirmação e a afirmação recíproca também o sea, é verdadeiro, o sea, teorema. Eu vou colocar aqui como um teorema. Teorema. N é par se somente se n quadrado é par. Beleza. Agora temos um teorema que talvez tu possas usar quando seja necessário, entendeu? Agora tu tens um teorema que dá para usar em algum momento. Tu tens outra ferramenta lógica, né? Lógica matemática que em algum momento talvez terás que usar. Por exemplo, eu vou usar aqui. Se p quadrado é par, que é a potência quadrada de p, então o próprio p é par. Consequência. Isso aqui implica que o próprio p é um número par. Ou seja, p é divisível por 2. Beleza? Agora, juntando duas ideias, quais? Que p é par e que a fração p sobre q é irredutível, então q deve ser ímpar. Vamos lá. Como? P é par e P sobre Q é uma fração simples, já sabemos o que significa simples, então Q deve ser
ímpar. Entonces, eso, o máximo divisor comum de P sobre Q é 1. O máximo divisor comum de P sobre Q é 1. Se P par, não pode ser que Q seja par, porque se P e Q são pares, eles terão, no mínimo, ao número 2 como divisor. Portanto, não pode ser que Q seja par. Então, deve ser que Q seja ímpar. Beleza? Agora, teremos que usar uma nova afirmação. Eu vou chamar essa afirmação 2. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. E assim vai. Os números para contar. Resulta que tu pega um ímpar e tu pega o quadrado dele, então o quadrado é um ímpar. Se M é um número ímpar, então M quadrado é também. Por exemplo, 1 é ímpar. O quadrado de 1 também é um ímpar. 1 é ímpar. 3 é ímpar. E o quadrado de 3 é 9. Também é um ímpar. Por quê? Porque a divisão de 9 por 2 não te dá resíduo zero. 5 é um ímpar. E o quadrado de 5, que é 25, quando tu divides 25 por 2, te dá un número que no tiene residuo cero, te da residuo 1, por eso un ímpar, y así sucesivamente. Entonces, si tú pegas un número ímpar y tú pegas o quadrado dele também vira um ímpar. Isso precisa de prova, né? Eu só aqui te estou mostrando alguns exemplos que levariam a justificar essa afirmação, que no caso é verdadeira. Aliás, eu deveria colocar teorema ou proposição para te induzir a que isso aí é verdadeiro, porque quando eu coloco afirmação, né, pode ser que seja uma afirmação falsa. Agora estou dizendo que a afirmação 2 é verdadeira, assim como a afirmação 1. Beleza? Então, olha só. Como Q deve ser ímpar, isso implica aqui, que Q quadrado é ímpar também. Então, até agora, né, tu tem uma sopa de coisas. Nossa, tua sopa tem muita coisa, né? Mas, por enquanto, tu não encontra o gosto. Né? Ainda não tem gosto. Ou seja, é muita informação, mas, por enquanto, tu não chega a um lugar assim oscuro, né? Um lugar estranho matematicamente falando. O que seria um lugar estranho matematicamente falando? Ter uma expressão assim, 1 sobre 0. Isso aí, o quociente de dois números, mas não representa um número, porque isso aqui é uma fração cujo denominador é zero. Nós não aceitamos aqui neste curso esse tipo de expressões. Então, esse seria um lugar escuro matematicamente, uma expressão sem sentido. Então, até agora, né, é muita informação na tua cabeça e tu diz, mas não estou chegando a lugar nenhum. Bom, agora a ideia é que tu tem que chegar num lugar escuro. Vamos lá. Então, informações até agora. Até agora. P quadrado e P são pares. Q e Q quadrado são ímpares. Não sei se isso vai me ajudar, mas pelo menos é a informação que tenho até o momento. Agora, outra coisa importante que vai nos ajudar é que P quadrado
es un múltiplo de 4. P cuadrado es un múltiplo de 4. Lembra os múltiplos de 4. 4, 8, 4 por 1, 4, 4 por 2, otro, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28 y así sucesivamente. Son los llamados múltiplos de 4. Entonces, P cuadrado es, de fato, un múltiplo de 4. Isso pode ser provado. Então, P cuadrado é um múltiplo de 4. Então, ele não simplesmente é um par. Não. Mais ainda, ele é um múltiplo de 4. Não todo par é um múltiplo de 4. Beleza? Então, P cuadrado, acho que leva uma... P cuadrado é um múltiplo de 4. Beleza? Isso aqui é importante. Por quê? Vou deixar isso aqui por quê. Por que isso é verdade? Por que eu afirmei isso aí? Porque é um múltiplo de 4. O sea, ele não simplesmente é um par, não. Ele também é um múltiplo de 4. O sea, além de ser par, ele é um múltiplo de 4. Lembra que não todo par é múltiplo de 4. Por exemplo, 2 não é um múltiplo de 4. 30 não é um múltiplo de 4. 30 é par, mas não é um múltiplo de 4. O que acontece? Isso ajuda. Por quê? Como P cuadrado é um múltiplo de 4, então P cuadrado sobre 2 é um número par. Essa aqui é importante. Así, ya que cuadrado é igual a P cuadrado sobre 2, então, que cuadrado também é um par. Também é um número par. Opa! Já que cheguei no meu lugar oscuro. Oh, como assim? Encontrei um número natural que é par e ímpar a vez. Não pode ser. Então, como assim? Encontrei um bicho entre os números naturais que tem duas paridades, ou seja, que deixa resto zero quando se divide por 2, mas ao mesmo tempo tem resto 1. Isso aí não é verdade. Um número natural ou é par ou é ímpar. Essa é outra afirmação que tu deve ter no teu bolso para usar em algum momento determinado. Bom, é aqui onde tu usa que um natural ou é par ou é ímpar. Então, na construção do exercício, tu encontra um absurdo matemático. Tu encontrou um natural, especificamente que quadrado, que é par e ímpar. Absurdo. No entanto, isso produz um absurdo matemático, pois não existe em N um número com duas paridades. Ou seja, um número natural ou é ímpar ou é par. Assim,
Aí tu dices, opa, ¿por qué que ese absurdo fue producido? Y tú tienes que procurar aonde que estaba el error. Entonces tú comienzas a procurar un ejercicio, ¿no? Y tú no encuentras error hasta que tú llegas, ¿no? No lugar certo. E qual é o lugar certo? Bom, a partir de minha hipótese, eu criei consequências lógicas verdadeiras. Pá, 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 pá. Tudo é verdadeiro, né? Mas no final eu cheguei num quarto escuro. Como assim? Cheguei em um número natural que tem duas paridades. Isso é impossível. Então, aí tu volta, né? Para descobrir aonde que o teu caminho te levou a esse quarto escuro. Aí tu, a única forma de que teu caminho te levou a un cuarto oscuro fue una hipótesis supor que P se escribe como cociente entre dos enteros. Entonces, no debe ser verdad que Z se escriba como cociente entre dos enteros, porque si fue verdad, tú llegarías a una conclusión matemática falsa de que un natural, de encontrar un natural con dos paridades. Entonces, no puede ser que C sea un racional. Así, Z no es un número racional. O teorema, raiz cuadrada de 2 é um número irracional. E se acabou. Então a ideia, né, uma prova clássica que todo matemático e todo aluno de ciência ou aluno de ensino médio deveria aprender. Deveria ser culturalmente aceitado de que a pessoa, né, teria que saber isso aí. Ah, que se não me sirve, que se eu não sei o que isto, que Pascoal, não interessa, entendeu? Não interessa, tem que saber, cara. Agora, a outra coisa seria, bom, quem é esse número? Bom, esse número é um número racional, mas quem é ele? Assim como está, né? Parece que fosse uma mensagem, né, codificada. Como que abro a mensagem, né? É um, dois é dois, sim, mas raiz de dois é o quê? Eu sei que é um irracional. Eu sei que fica entre um e dois. Então, ele fica aqui, ó. Ele não pode ser um. Note que, ou seja, raiz quadrado não é um. Por quê? Se fosse, se fosse, então tu teria que C quadrado é 1, mas ao mesmo tempo é 2. Então não pode. C quadrado não é 1. 1 é diferente de 2. Agora, C também não pode ser 2. Porque se C fosse 2, teríamos que o quadrado de C seria 4, mas ao mesmo tempo é 2. Então não pode. Então C não pode ser nem 1, nem pode ser 2. Mas também não pode ser maior do que 2. Não pode ser 2, como que vai ser maior do que 2? E também, não sendo 1, como que vai ser menor que 1? Aí é pior. Vai piorar a coisa. O que deve acontecer é que ele está aqui, ó. Em algum lugar. Afirmação. Raiz quadrada é 2. Pertence, né? Ao intervalo aberto. 1, 2. Pronto. Temos duas coisas que já sabemos de raiz quadrada de 2. Primeiro, que ele é um número irracional. A prova não foi tão fácil. Mas também dá para estudar ela. E ter uma demonstração matemática na tua cabeça. Porque talvez ela te ajude a provar se raiz quadrada de 3 é um número irracional. Será que dá para usar os mesmos argumentos para provar que raiz quadrada de 3 é um número irracional? Que raiz quadrada de 3 é um símbolo e tem sentido matemático. Por exemplo, se eu digo
Isso aqui, y es raíz cuadrada de 3, significa que o cuadrado de y es 3. Mas isso aí não me diz nada sobre se esse símbolo é ou não um racional. Bom, e a outra coisa que agora sabemos é que raiz quadrada de 2 é um número irracional entre 1 e 2. Isto é, raiz quadrada de 2 está no intervalo aberto com extremidades 1 e 2. Bom, ficou de tarefa tu fazer uma construção geométrica para colocar esse número na recta numérica. Então, tudo bem, ele está aqui, mas aonde? Mais perto de 1, mais perto de 2. Não é o ponto meio, porque o ponto meio entre 1 e 2 é um número racional. Não é? Com certeza ele não fica aqui, no ponto meio entre 1 e 2. Não é a média aritmética entre os extremos desse intervalo. Beleza? Pelo menos isso nós sabemos. Agora, fica à direita do ponto meio ou à esquerda? Beleza? Então, esse primeiro exercício eu vou deixar aí, né, para que não fique tão comprido e continuarei com os vídeos, né, que resumem esta videoaula. Obrigado.